Amém. Parece uma brisa suave, mansa falando, né? Agora vem um vendaval. Eu queria falar igual você, eu não vou conseguir. Amém, igreja. Amém, irmãos. Nós estamos aqui, nós vamos compartilhar a palavra de Deus, ok, Rafa? Ok? Isso será uma palavra vindo do coração de Deus. Amém. Amém, Vitória. Ok? Tudo bem? Não dá, irmão. Eu posso até tentar, Danilo. Eu posso tentar. Isso é dele, né? É dele. Maravilha. Irmãos, entenderam o recado? É um sonho, algo que a gente compartilha já desde o começo, né? Danilo e Sabrina. Isso porque lá atrás, né? Não faz tanto tempo assim, quando eu era criança, né? Eu participei de um coral lá na Igreja Batista do Jardim Progresso. Irmãos, isso marcou minha vida, né? Ele marcou minha vida e foi muito bom para mim. Tantos outros, né, outras crianças que participaram ali, aprenderam, se firmaram em Deus. E muitas coisas que eu vivi em Deus, eu comecei a viver lá, nesse coral. E a gente, assim, gostaria que o teu filho, né, desfrutasse disso. Agora, eu lembro que minha mãe não ia na igreja, eu não tinha ninguém para levar eu para a igreja, né? Mas eu ia, porque eu gostava muito. Agora o teu filho tem uma mãe e um pai. Tá? Então você pode trazer o teu filho aqui, por favor, no nome de Jesus. O Oséias implorou, eu vou implorar também, né? Traga o teu filho, né? Na tua casa, coloque ali para que eles possam ensaiar, né? É essa a ideia, né? Entendeu? E aí, toda a ceia nós vamos tê-los aqui ministrando, cantando, né? E adorando ao Senhor juntamente com a igreja. Ok? Nós não podemos impedir dos pequeninos se aproximar de Cristo. Né? Vocês percebem? Nós nunca forçamos eles. Todos, quando vêm para o altar, eles se ajoelham. Vocês percebem isso? Todos eles. Por quê? Eles entenderam isso. Né? A Júlia, ela começou a fazer isso e depois todas as outras crianças. Nunca ninguém forçou. Então aí o Espírito de Deus vai levando, né? Vai conduzindo as crianças. Então é importante. Agora, Deus nos levou. Né? Deus está movendo a liderança para isso. Oséias, você quer abraçar, você quer fazer? Não, eu quero. Então tá bom. Né? Então, vamos e esteja orando então por este trabalho, né? Por este ministério, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Bom, é isso aí. Irmãos, amanhã o Aldimor e a Sarita estão aí? Não? Bom, essa semana eu estive na casa da irmã Penha, orando durante toda a semana, né? Juntamente com a família dela, né? De joelhos. Eu saí da casa da irmã Penha, ia para a casa do irmão Ivanilson, da irmã Carol e toda a família também, né? Despertar essa moçada, né? E, assim, foi uma semana maravilhosa, sabe? Tem sido muito bom. E essa semana, eu já combinei com o Aldimor, ele não está aqui, eu não quero saber. Amanhã, às 5h20, eu vou estar no portão da casa dele. E eu tenho que ir 5h20 por conta do trabalho dele, ele tem que sair 5 para 6. Né? E eu disse para ele, combinei com ele ontem, depois eu só vou confirmar. Né? Caso eu não consiga falar com ele, amanhã eu vou estar lá. Né? E aí depois eu vou sair da casa dele e vou para a casa do Mateus e da Natália. Meus filhos. Amém? Meu filho e minha nora. Né? 6 horas, ok? Eu vou estar fazendo um barulho lá na frente. Ok, Oséias? Não, tem que acordar, né? Tem que acordar, e nada de acordar correndo, aquele trupé, tudo despenteado, não. Tá bom? Então, essa semana eu vou estar indo ali. E aí, irmãos, eu quero ir na tua casa, em nome de Jesus. Tá? É importante, é muito bom. É a bênção de Deus entrando dentro da tua casa. Já conversei com o Anderson e a Amanda aqui, provavelmente, na próxima semana, né, eu já vou estar indo na casa deles. E aí você vai... Né, nós estamos separando aí, algumas famílias têm uns filhos pequenos, né, por conta da escola, agora com as férias, depois já tem combinado com o Adilson e a Elô, né, o Rafa e a Leia, e temos também o Du, né, Du e a Carla, e aí eu quero fazer pelo menos de 2 a 3 famílias por dia, durante toda a semana. Por quê? Para poder atender, né, essas famílias no tempo de férias das crianças, ok? Então, depois, irmãos aí, tá? Vocês precisam falar comigo, pastor, não esquece lá, tal, né? Mas, amém. E continue orando por este trabalho, por este projeto, ok? Aleluia. Somente esses recados. Abram comigo ali em Mateus, no capítulo 28. Ontem nós tivemos
no 28, versículo 16, tá? Ontem nós tivemos aqui o encontro de casais, irmãos, foi uma maravilha, foi muito bom, né? Nós passamos um tempo aqui juntos, né? Homens e mulheres, todos desfrutando de uma bênção do céu. É claro que nós comemos, bebemos, nos alegramos, né? Vivemos aqui, muitos irmãos foram embora com um brinde, né? E assim, foi tudo muito bom, tá? E eu gostaria de agradecer todos que trabalharam, né? Eu sei que para o Danilo, a Sabrina, essa correria louca, doida, sabe? Para deixar tudo organizado, juntamente com a Elô, a Bi, o Adilson, né? A Elô com o buffet dela, trazendo alguns, os móveis, né? Os pratos, né? Os talheres. A gente sabe que tudo isso, né? Demanda tempo, né? Tudo isso tem custo, né? Então, assim, eles fazem isso com alegria, né? E as irmãs que vieram lavar aqui hoje, deixaram... Ontem saímos daqui, né? Estava, né, uma bagunça, né? Mas hoje chegamos aqui tudo limpo, tudo organizado. Então, assim, irmãos, eu gostaria de agradecer todos os irmãos, todos mesmo. Muito obrigado, né, por vocês aderirem a um projeto, entenderem, né, de que faz parte de algo que Deus colocou no nosso coração. E entendendo isto, né, fica muito mais fácil da gente conduzir, ok? Né, fica mais fácil de trabalhar, tá? Então, que Deus abençoe todos vocês. Eu agradeço mesmo, todos, em nome de Jesus. Não vou citar nomes porque eu sei que eu vou errar e eu vou esquecer, tá? Mas que Deus abençoe a todos, tá? E vamos continuar juntos aí, no nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus querido, obrigado, Deus, pela Tua palavra, pela Tua mensagem. Obrigado, Deus, porque mais uma vez nós podemos, como família do Senhor, filhos do Senhor, nós podemos sentar na mesa, nós podemos desfrutar do banquete do céu. Nós sabemos, ó Deus, de que a palavra que procede da Tua boca, ela nos sustenta, nos fortalece. E para nós, meu Pai, tem que ser o mais importante. Por isso, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, fale conosco, Deus, nesta noite. Deus, desperta-nos, vivifica-nos, ó Senhor. Deus, faça aquilo que somente a Tua palavra pode fazer. Venha produzir em nós frutos, meu Pai. Amado Espírito, no nome de Jesus Cristo, fale a cada coração. Venha, Deus, com a Tua graça, com a Tua unção, com o Teu poder. Deus, eu quero ser somente um instrumento, Pai, nas Tuas mãos, para ministrar a Tua palavra para os meus irmãos que estão aqui e vidas que estão nos vendo pela internet. Fale conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Mateus capítulo 28, versículo 16. Diz assim: os 11 discípulos rumaram para Galiléia em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que ouviram, prostraram-se e o adoraram. Mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim, eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Aleluia, amém? É maravilhoso ser discípulo de Jesus Cristo. Para nós, depois de 2000 anos, já é maravilhoso. E eu fico imaginando para esses homens aqui, esses discípulos que ouviram de Jesus Cristo, aprenderam com Jesus, desde o começo. Homens simples que foram separados, que foram chamados para aprenderem com Jesus. Pedro e tantos outros que absorveram o Evangelho de Cristo, mesmo sabendo de que eles tinham que mudar de vida. Eles tinham que deixar tudo o que eles haviam aprendido para trás, para agora desfrutarem de algo novo e maravilhoso. E eles viveram isso com Jesus Cristo, sentando na mesa, comendo com Cristo, vendo os milagres e tantas coisas maravilhosas que Jesus operou na frente desses discípulos. E nós sabemos de que eles caminharam, eles dormiram com Jesus Cristo, né? Muitos momentos difíceis, né? Alguns momentos em um barco com um vento soprando e eles com medo, mesmo tendo Jesus Cristo ali. Mas mesmo assim eles continuaram, eles foram até o final. E agora Jesus Cristo dá uma ordem para esses discípulos. Jesus agora aparece para os discípulos. Alguns estão crendo verdadeiramente e alguns estão com dúvida. Exatamente por conta dessa natureza humana.
por conta da incredulidade que há no coração do homem. Mas isso levou eles a deixarem de ser discípulos? Não, muito pelo contrário. Jesus está falando com todos agora, com aqueles que se prostraram e com aqueles que tinham um pouquinho de dúvida também, neste momento. E o interessante é que Jesus segue dizendo a eles de que a ele foi dado todo o poder no céu e na terra. Eu imagino a alegria no coração desses discípulos. E por serem discípulos verdadeiros, ouviram isso. Imagina o mestre dizendo agora: a mim foi entregue todo o poder nos céus e na terra. Vocês viram eu fazendo muitos milagres aqui na terra. Olha, entenda, eu morri na cruz, eu ressuscitei, eu venci o pecado, eu venci a morte, venci o inferno, e a mim foi entregue todo o poder no céu e na terra. E é muito para o homem, para nós, depois de 2000 anos, é muito bom saber de que o mesmo Cristo, o mesmo Senhor, é o que nós servimos hoje. O que eles ouviram lá, Deus continua bradando no coração de muitos discípulos nos dias de hoje, para empolgar, porque isso tem que empolgar eu, tem que empolgar você, desde que você seja um discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá, eles foram empolgados. Agora Jesus está dizendo: a mim foi entregue todo o poder nos céus e na terra. Foi entregue a mim. E aí então Jesus dá uma ordem. E Jesus ordena aos seus discípulos para que eles agora venham fazer discípulos em todas as nações. É uma ordem do Senhor Jesus Cristo. É um mandamento. E eles aprenderam de Jesus e agora eles foram discipulados, eles eram discípulos, aprenderam com mestres e agora eles vão discipular todas as outras pessoas. Era necessário discipular e ensinar em todas as nações, entendendo de que era necessário batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E deu uma ordem de que era necessário ensinar todos a obedecerem todos os mandamentos que Jesus Cristo havia ensinado para eles. Era necessário ensinar os mandamentos. Tudo aquilo que Jesus havia dito. Não era para ensinar outra coisa. Não era para inventar uma outra história. Não era para ensinar aquilo que o povo queria aprender. Não. Era para ensinar algo do céu. Algo verdadeiro. E Jesus Cristo dá essa ordem. E depois Jesus promete de que estaria com eles e todos os discípulos até a consumação dos séculos. No final de tudo. Jesus, ele promete estar no coração, na alma, daquele que é verdadeiramente o seu discípulo. Irmãos, nós sabemos de que discípulo é o aluno. Discípulo é o aprendiz. Nós sabemos que aquele que discipula é o mestre. E nós sabemos que Jesus Cristo é o maior de todos. E nós sabemos de que nós temos Cristo como o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E Jesus Cristo, em sua palavra, ele continua nos ensinando. Agora, o que nós precisamos entender é de que nós temos que ser discípulos. E não de qualquer jeito, e não de qualquer maneira, muito pelo contrário. Eu preciso ser o melhor que eu posso. Eu preciso me dedicar ao máximo, porque eu preciso aprender dele para continuar fazendo discípulo. Eu e você. Não é somente eu aprender de Cristo, não é somente eu aprender a Bíblia, não é somente eu ouvir, eu venho para a igreja, eu ouço, eu aprendo, eu vou na minha casa, eu leio a Bíblia, eu aprendo, eu leio, Deus fala comigo, e aí? Eu tenho agora que praticar, porque o discípulo ele aprende e ele pratica. E quanto mais eu pratico, mais eu aprendo, porque quando eu ouço, eu aprendo, sim, mas eu aprendo muito mais praticando, porque eu pego a prática daquilo que eu aprendi. E é interessante entender, irmãos, de que eu também agora e você, nós temos esta ordem de Deus, nós temos esta autorização de Deus para a gente sair fazendo discípulo. Agora, como que eu vou formar se eu não sou? Agora, como que eu vou dar o que eu não tenho? E ninguém consegue dar nada que não tem. Então, se você não tem algo de Deus para oferecer, você não vai formar ninguém. E a ordem de Jesus era para ensinar a todos obedecerem os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que isso viesse a acontecer, os discípulos tinham que primeiro obedecer todos os mandamentos que Jesus Cristo havia dado. Então, nos dias de hoje, a mesma coisa. Aquele que ensina, aquele que vai fazer outros discípulos, ele precisa primeiramente obedecer todos os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, para poder ensinar outras pessoas. Até porque nós não ensinamos somente falando, mas na prática. Nós ensinamos outras pessoas através do nosso comportamento, através das nossas atitudes. Jesus Cristo viveu assim, os discípulos viveram assim. O apóstolo Paulo, que chegou depois, ele entendeu rapidamente e ele também formou tantos outros discípulos, mostrando de que vale a pena ser discípulo de Jesus Cristo. Eu não estou dizendo de ser um cristão comum. Eu não estou dizendo, irmão,
a respeito de uma pessoa que passa pelas águas, ela confessa a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e depois se torna um cristão comum, que vem na igreja, senta na cadeira, ouve uma mensagem e vai embora e vive a sua vida como vivia lá no passado. Não, não. É até um risco ser um cristão comum. É muito perigoso você ser um cristão comum. Agora é necessário você entender de que você tem que ser um discípulo radical. Um discípulo radical que entende de que é necessário pagar um preço para ser discípulo de Jesus Cristo. E nenhum preço alto que você venha pagar para ser discípulo dele não se compara com aquilo que ele pagou na cruz do Calvário, derramando o sangue dele para salvar você, para fazer de você discípulo, para fazer de você um aluno dele. E com quem que você vai aprender? Com ele, com o mestre. Eu gostaria que você, juntamente comigo, abra comigo a sua Bíblia ali em Lucas, no capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Ser discípulo de Jesus Cristo exige renúncia. Ser discípulo de Jesus Cristo exige eu e você colocarmos Jesus Cristo como prioridade nas nossas vidas, acima de tudo e acima de todos. Eu estou dizendo de discípulo radical, o verdadeiro, não aquele nominal, aquele que diz que é, mas não vive, aquele que diz que é, mas não é, aquele que só tem o nome de cristão e de discípulo. A palavra de Deus fala, eu gostaria de ler com você lá, em Lucas capítulo 14, no versículo 25, a palavra de Deus diz assim: milhares de pessoas acompanhavam Jesus, então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou: se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 27. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele, proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para a guerra contra o outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe. Ele solicitará suas condições de paz. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser o meu discípulo. Irmãos, isso é muito sério. Depois na tua casa, a partir do verso 15, você vai ouvir Jesus contando uma parábola e falando a respeito de uma grande ceia, falando a respeito de um grande banquete, a respeito de algo maravilhoso que alguém havia preparado e foi para convidar alguns amigos próximos, pessoas queridas. E então o servo saiu para convidar essas pessoas, e então essas pessoas começaram a inventar algumas desculpas, colocando alguns obstáculos. O primeiro disse: olha, diga para ele que eu não posso ir no banquete, porque eu comprei algumas terras e eu preciso ir conhecê-las, então eu não posso ir, peça desculpa por mim. E então ele vai para o segundo, e o segundo diz: olha, diga a ele que eu não posso participar deste banquete. Por quê? Porque eu comprei 5 juntas de bois e eu preciso também experimentá-las. Então diga para ele me perdoar, porque eu também não posso ir. E ele vai para o terceiro, então ele pega e diz que chegou para um rapaz e fez o convite, e esse rapaz disse: olha, diga para ele que eu acabei de me casar, eu acabei de construir uma família, agora eu tenho uma esposa, agora eu tenho uma família, e então diga para ele que eu não vou. E então esse rei ficou muito irado e muito bravo, e aí então ele mandou buscar tantas outras pessoas na rua, os cegos, os coxos, e tantas pessoas pobres e miseráveis, para trazer para o banquete, e assim aconteceu. E depois de Jesus Cristo contar essa parábola, ele segue dizendo e mostrando o quanto que é difícil ser discípulo de Jesus Cristo, o quanto que nós precisamos renunciar. E agora, depois daquilo que eu li, eu gostaria que você acompanhasse comigo a partir novamente do versículo 26. Se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs,
e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Eu não sei o que você entende aqui. Eu não sei como que você interpreta esse texto. Eu não sei se Jesus Cristo está dizendo sério, muito sério, ou se ele está exagerando um pouco. Bom, ele pode até estar exagerando para mostrar para mim e para você o quanto que é importante ter ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque Jesus Cristo, ele não pegou o boi. Jesus Cristo não está dizendo, olha, você tem que amar mais o boi e o jumento, você tem que amar mais, você não pode amar mais a sua terra do que a mim. Não, ele pega a tua mãe. É aquilo que você preza, é aquilo que você ama. E aí então, se você não tem tanto amor assim pelo teu pai, pela tua mãe, ele pega a tua esposa, o teu marido. Porque você ama. O esposo ama o marido, pelo menos deveria ser assim. E se você não ama tanto assim o teu marido e a tua esposa, então ele parte para os seus filhos, ele parte para os seus irmãos, para aquele que é do sangue, aquele que nasceu dentro da sua casa, aquele que faz parte da sua carne, do seu osso, aquele que você tem uma grande estima, aquele que você se preocupa se ele chega em casa ou não, aquele que você se preocupa se ele está comendo ou não, se ele está com dor, se ele está saudável ou não, se ele foi para a escola, você se preocupa quando ele se atrasa. Jesus Cristo, ele vai para a família, para poder dizer para mim, para você, olha, se você ama mais a tua família, mais do que a mim, você não é digno de mim. Você não pode ser o meu discípulo. Olha o preço caríssimo de ser discípulo de Jesus Cristo. E aí você pergunta para mim, pastor, mas será que vale a pena? E eu digo para você que sim. Porque os discípulos de Jesus, os primeiros, abandonaram tudo e todos para serem discípulos de Jesus Cristo. E eles não sabiam como seria. Nós sabemos como vai ser. Porque nós temos toda uma história de uma igreja, de homens e mulheres que se tornaram discípulos ao longo desses 2000 anos. Os discípulos lá não sabiam. Eles deixaram suas redes, eles deixaram todas as suas famílias, eles deixaram tudo e seguiram Jesus Cristo. Eles não sabiam. E foram aprendendo, ficaram sabendo na caminhada. Agora nós sabemos de que eles caminharam. E tantos outros caminharam e mostraram para nós de que vale a pena ser discípulos de Jesus Cristo. Não um simples cristão, um cristão comum, onde todos aí fora dizem ser um espírita. O espírita diz ser um cristão. Quantos macumbeiros que você conhece, feiticeiros, não, dizem para você de que são cristãos, conhecem Deus. Quantos que não servem a Deus de acordo com a Bíblia, com a palavra, e dizem, não, eu sou um cristão. Você conhece muito bem, você sabe disso. Então Jesus não nos chamou para sermos cristãos comuns, não, mas discípulos, radicais, diferentes, entendendo de que vale a pena. Tantos homens e mulheres, crianças, que deixaram. Há uma outra tradução que fala de que aquele que não aborrece o pai e a mãe, o irmão, a irmã, o marido, a esposa, os filhos, por amor a mim, não é digno de mim. E quantas pessoas, quantos irmãos em Cristo, na nossa nação, e em tantos outros países que são perseguidos verdadeiramente, são ameaçados pelo pai e pela mãe, por amor a Jesus Cristo. Os pais estão aborrecidos e com raiva dos seus filhos em outras nações, porque eles decidiram servir a Cristo. E então, de repente, você não tem valor algum, a tua família não tem muito valor para você. Aí Jesus Cristo, ele vai naquilo que você ama. Aquele que amar mais a sua vida, mais do que a mim, não é digno de mim. Aí ele vai para você, que cuida muito bem de você, cuida muito mais do que o outro, que se preocupa, você se preocupa com você, com aquilo que você vai comer, aquilo que você vai beber, você se preocupa com aquilo que você vai se divertir no final de semana, você se preocupa como vai ser suas férias, você se preocupa porque você quer um descanso, você quer um lazer, isso não é errado. Então Jesus está dizendo, ele vai para a tua vida, ele vai para você e diz, se você amar a tua vida mais do que ele, você não é digno dele, não é digno dele. Olha onde Jesus Cristo, ele quer levar o nosso amor, olha onde Jesus Cristo, ele quer nos conduzir, independentemente da idade. As crianças estão sendo formadas, direcionadas, estão sendo discipuladas, e depois nós temos todo um cuidado para trazer os adolescentes para perto também.
Eu disse isso para os adolescentes, no último que nós tivemos. Você tem que morrer. Você não pode ter dó de você mesmo. Você não pode ficar muito preocupado com a tua vida aqui. Por quê? Porque você tem que amar Cristo acima de tudo e acima de todos. Se você amar uma outra garota mais do que Jesus, saiba de que essa garota não vai ser bênção na tua vida. Se você se dedicar a qualquer outra coisa aqui nessa terra, mais do que a Jesus Cristo, pode ter certeza de que essas outras coisas não vão edificar a sua vida. Os discípulos aprenderam isso lá. E nós precisamos entender aqui. Irmãos, quando eu digo isso para você, é porque eu estou ensinando aquilo que Cristo tem nos ensinado. É porque eu quero que você seja realmente um verdadeiro discípulo, cheio do Espírito, para arder e queimar, para que o Espírito de Deus aqueça aí dentro de você. Um crente fervoroso, um crente audacioso. Aqueles homens e mulheres, aquelas famílias que morreram no Coliseu há 2000 anos atrás, não eram cristãos comuns. Não, irmãos. Eles aprenderam, ouviram, colocaram em prática, tiveram experiência com Cristo, viveram uma vida consagrada, estavam preparados para serem comidos pelos leões. Discípulos radicais, não amaram suas próprias vidas, por amor a Jesus, tendo a oportunidade de negá-lo, porque o imperador dava esta oportunidade. Negue o seu Cristo e volte para sua casa. Eles, não, eu não vou negar o meu Cristo, eu não vou negar o meu Senhor. Você sabe quem tem coragem de dizer isso? O verdadeiro discípulo. O cristão comum, ele nem entra no Coliseu. Aliás, o cristão comum, ele não era nem chamado para o Coliseu. Por quê? Porque ele não incomodava o inferno. O cristão comum não incomoda o inferno. Os discípulos radicais e verdadeiros incomodavam e continuam incomodando. É por isso que eles têm muitas lutas e muitas dificuldades. O Coliseu da vida todos os dias. Sabe quando você diz, eu tenho 2 leões para matar hoje? De repente é uma coisa simples. Saiba de que muitos discípulos espalhados nos 4 cantos da terra, irmãos, todos os dias eles enfrentam a fúria do diabo, rugindo como um leão, tentando matá-los, destruí-los. Mas eles continuam firmes, pregando o Evangelho de Cristo, porque são discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo e entenderam. Eles não estavam lá. Quando Jesus aparece, alguns se prostram e alguns têm dúvida e recebem uma ordem de Cristo. Muitos não estavam lá, todos nós não estávamos lá. Somente esses discípulos, mas muitos espalhados nos 4 cantos da terra continuam crendo. É como se eles estivessem lá ouvindo. E seria muito bom se eu e você tivéssemos essa experiência. Sabe, Deus, eu não estava lá, mas é como se eu estivesse. Eu quero fazer parte daquele que realmente se prostrou e acreditou de que o Senhor estava ali. Eu quero entender de que vale a pena. Cristo, eu não quero amar mais a minha vida mais do que o Senhor. Porque eu sei que se eu amar mais a minha vida, mais do que o Senhor, eu vou perder minha vida. Eu vou viver uma vida inútil aqui. Aliás, essa vida em abundância que Jesus Cristo promete em João 10:10. Só tem aquele que aborrece a sua própria vida. Só tem aquele que renuncia a sua vida. Só tem aquele que realmente entende, eu tenho que ser crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com Ele. Agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo chegou depois, pôde viver isso e desfrutou disso de uma maneira extraordinária. Jesus Cristo, depois dele tocar na família e dizer, olha, ela não pode ser mais importante para você. Se Jesus Cristo está dizendo, se a família não pode ser, significa que o teu dinheiro também não pode. A tua empresa também não pode. O teu trabalho não pode. A tua escola não pode. A faculdade, o teu diploma. Nada, ninguém neste mundo pode estar na frente de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, entenda isso. E somente os discípulos verdadeiros entendem e vivem desta maneira. Aí Jesus Cristo, depois de ele dizer de que aquele que amar tantas outras coisas mais do que a ele, não pode ser discípulo dele. Depois ele segue dizendo, porque ele vai dificultando. Ele vai dificultando, mas para os discípulos acaba se tornando uma prática, e depois que você pratica bastante, se torna muito fácil. Por quê? Se torna prazeroso, muito prazeroso. E os discípulos tinham esse prazer.
Olha no versículo 27, ele segue dizendo: da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser o meu discípulo. É o próprio Jesus, irmãos. É o próprio Jesus dizendo, olha... E às vezes a gente pensa que carregar a cruz é uma enfermidade. Quantas vezes, eu já ouvi maridos dizendo, olha, minha mulher é minha cruz. Não, não é não. A enfermidade também não é carregar a cruz de Cristo. Nós sabemos que a cruz é um instrumento de morte. Nós sabemos que ali Cristo foi crucificado, teve que carregar a cruz, e foi crucificado, morreu, sofreu dores por mim e por você, em uma cruz, para nos perdoar. O que Jesus quer é que eu e você estejamos prontos, carregando a nossa cruz dia após dia. Por quê? Porque vai ter momentos, e muitos momentos da nossa vida, que nós vamos ter que agir como Ele. Vamos ter que morrer. Morrer para o mundo, irmãos. Morrer para o pecado. Morrer para aquilo que nós aprendemos desde a nossa infância. Irmãos, em nome de Jesus, eu gostaria muito que você não desse uma desculpa para Jesus, como esses 3 homens deram aqui, para não irem no banquete. E eu gostaria que você também não desse uma desculpa para Jesus Cristo e para ninguém, porque a tua desculpa hoje aqui vai impedir de você entrar no céu. A tua desculpa, por melhor que seja, por melhor que você consiga ir, sei lá, falar alguma coisa para Jesus Cristo: Jesus, eu não posso por causa disso e por causa daquilo, e esta obra, Jesus, este trabalho, e o que? Essa minha desculpa, ela é muito boa. Irmãos, nenhuma desculpa vai livrar você. Nenhuma desculpa vai permitir você entrar lá depois. Porque não tem desculpa. O que nós temos que fazer é amar Cristo acima de tudo e de todos. O que nós temos que fazer é sermos realmente discípulos de Jesus. Temos que aprender com Jesus. Ele nos convida. Ele diz de que Ele é um bom pastor, Ele é humilde, de coração Ele é manso. Vamos aprender com Ele. Mas agora você olha para esse Jesus Cristo, que é humilde e manso, dizendo para mim e para você, de que se você não carregar a cruz, e se você não seguir os passos dele, ser como ele, você não é digno de ser discípulo dele. Mas pastor, ele é manso, ele é manso. Mas Jesus Cristo, Ele quer livrar você do inferno. Ele quer livrar você de passar por toda uma eternidade em um sofrimento. Sendo que você pode sofrer um pouco no começo para renunciar à tua vida, os prazeres da terra aqui agora, enquanto você estiver aqui, para depois você desfrutar de toda uma eternidade na presença de Jesus Cristo. Quem quer ser discípulo de Jesus? Quem quer ser discípulo de Jesus aqui? Radical, firme, corajoso, audacioso. Existe um preço a ser pago. Existe um preço a ser pago. Depois que ele diz que é necessário carregar a cruz e segui-lo. E a cruz, às vezes muitos cristãos têm vergonha da cruz, do Evangelho e de Jesus Cristo. Irmãos, ele diz que aquele que se envergonhar dele, lá no último dia ele vai se envergonhar também. Se você negar ele, ele vai negar você. É um Deus manso. É um Deus de amor dizendo isso para mim e para você. E então, já que nós temos que ensinar tudo aquilo que está aqui, para que o outro discípulo possa viver, então nós temos que pregar. É por isso que você vindo aqui, eu não posso dar outro ensinamento para você. É por isso que nas minhas conversas com você eu não posso dizer a respeito de outra coisa. Porque eu não quero que você seja um discípulo para conquistar coisa aqui nessa terra, não. Isso é bobagem. Até porque isso pode prender você. Isso pode levar você a amar muito mais as coisas do que Deus. Isso é um perigo. E aí você pode até viver um tempo bom aqui nessa terra. Mas depois que você vive um tempo bom aqui nessa terra, depois que você morre, você vai para o inferno. E aí lá você então vai lembrar de que você teve a oportunidade de ser um discípulo radical. E de viver uma vida de renúncia. E Jesus Cristo aqui no versículo 28, ele diz: porquanto, qual de vós desejando construir uma torre, primeiro, não se assenta e calcula, calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificar. Sabe o que Jesus Cristo está ensinando os discípulos aqui? Faça o cálculo. Faça o cálculo primeiro, antes de dizer eu quero ser o teu discípulo. Faça o cálculo primeiro, antes de dizer eu quero ser o teu filho.
Faça o cálculo primeiro, para ver se você vai ser capaz de renunciar às roupas sensuais que você gosta de vestir. Irmãos, é triste, é horrível. Eu fico imaginando o coração de Deus. Deus, Ele compartilha a dor do coração dele com os profetas dele, que na terra sempre foi assim. E vai continuar sendo. Eu fico imaginando o coração de Deus quando vê irmãs, mulheres, que se dizem cristãs, com roupas sensuais dentro da igreja e fora dela. Shorts curtos, apertados, que às vezes uma mulher do mundo não tem coragem de usar. Isso é terrível. E dentro da igreja, em nome de Jesus, irmãos, olha, não me entendam mal, tá? Eu não quero que você venha na igreja com roupas, com saias longas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que nós temos visto e percebido, quantas irmãs com calças tão agarradas, mostrando o corpo, que eu olho para isso, eu fico imaginando a tristeza do coração de Deus. Você fez o cálculo, você calculou, você parou para calcular que sendo um discípulo de Jesus Cristo, você precisa ser decente. Ah, mas eu sou decente. Não, mas peraí, você está mostrando o teu corpo. Mostra a marca da tua roupa íntima. Mostra a marca completa da tua roupa íntima. E aí você leva o irmão a pecar. Irmãos, há um tempo atrás, não aqui, eu numa igreja tentando discipular e levar um homem que estava com um problema seríssimo. Drogas, casamento sendo destruído. Um homem com uma dificuldade para abandonar o adultério. E eu comecei a discipular esse rapaz. E então eu levei ele para a igreja. Aí, teve um domingo que ele não apareceu. E então eu liguei para ele e falei, filho, por que você não foi? Pastor, eu não consigo. Mas por quê? Pastor, está sendo pior para mim, porque eu vou lá, eu vejo aquelas mulheres com aquelas roupas agarradas. Eu vejo aquelas mulheres com aquelas saias curtas, porque parece que é tudo normal, né? Isso aconteceu há 15 anos atrás, ok? Imagina hoje. E eu fiquei muito triste. Por quê? Porque este irmão, essa alma, que Cristo morreu, estava sendo bombardeada pelo inimigo através de uma irmã dentro da igreja. Eu não quero julgar você, não estou te julgando, eu estou te ensinando. Então, no nome de Jesus, você marido, toma cuidado. Você marido, você precisa olhar para tua esposa e saber, peraí, essa roupa não serve. Essa roupa vai incomodar outros homens, você tem que cuidar e preservar. Você não tem que brigar com a tua esposa, até porque não tem necessidade, se ela realmente for uma discípula de Jesus Cristo. Será que você pode fazer o cálculo e entender de que algumas coisas você pode renunciar? Porque muitas vidas, irmãos, o próprio Jesus Cristo, despiram ele na cruz do Calvário. Jogaram sorte em cima das vestes dele. Jesus Cristo foi humilhado bastante já na cruz do Calvário. E sofreu por mim e por você. Sabe para quê? Para fazer eu e você discípulos verdadeiros. Se você não é capaz de renunciar a uma roupa, algo assim, que faz tão bem para você, que leva você à lascívia, à sensualidade, e a pecar contra Deus, e pecar contra o teu irmão, será que você será capaz de, um dia, diante de um coliseu real, leões, e uma grande perseguição, será que você será um discípulo verdadeiro para não negar Cristo naquele momento? Já que em algumas atitudes você nega, coisas pequenas, e que às vezes eu falo, eu sei que você fica triste comigo, mas eu como pastor eu preciso falar. Eu oro por você, e vou continuar orando. Isso não somente as mulheres, mas também os homens. Quantos homens que usam roupas inadequadas. E aí você sai lá fora, será que as pessoas conhecem você e sabem de que você realmente é um cristão? Ou até podem saber, não, ele é um cristão, faz parte daquela igreja, mas se trata de um cristão comum. Agora, será que lá fora as pessoas vão olhar para você e vão ver em você um discípulo de Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo é um mestre. E aí o discípulo é um aprendiz, é um aluno. Então com quem que você tem aprendido? Então tudo aquilo que os discípulos aprenderam com Jesus Cristo agora, eles têm que ensinar. E aí Jesus Cristo está dizendo aqui a necessidade que nós temos de fazermos um cálculo. Será que você é capaz de renunciar? Vamos tirar a bobagem da roupa agora. Mas será que você é capaz de renunciar o celular, a televisão e tantas outras coisas que levam você ao pecado para ser um discípulo de Jesus Cristo? Você fez o cálculo depois que você se batizou ou antes disso? Você calculou direitinho o que eu vou perder? Vamos fazer a conta aqui, vamos ver. Eu vou ser um discípulo de Jesus Cristo. Bom, eu vou ter que entender que agora que as mentiras que eu contava eu já não posso contar mais. Não, a maneira que eu enganava
nas minhas vendas, no meu trabalho, na minha conversa do dia a dia, não faz parte mais da minha vida. Será que você parou para calcular ou você continua fazendo cálculo? Porque se você parou de calcular, está errado. Está errado. Nunca vai bater com a Bíblia. O resultado nunca vai bater com a Bíblia. Por isso você precisa continuar fazendo cálculo, entendendo de que sempre você vai ter que perder algo. O discípulo sempre tem que renunciar a algo. Porque a cruz você está carregando. E Jesus fala, se você não carregar e seguir Ele, você não é digno dEle. E aí você não pode ser discípulo, ou seja, para ser discípulo de Jesus, você tem que pegar essa cruz e carregar. Para ser discípulo de Jesus Cristo, você tem que amá-lo acima de tudo. Para ser discípulo de Jesus Cristo, daquele que vai herdar a salvação, você precisa fazer um cálculo e entender de que você tem que perder, renunciar toda a tua vida por amor a Ele. Irmãos, isso é muito sério. Não é chegar na igreja e dizer, Jesus, vamos fazer o cálculo de bênção que você tem para a minha vida hoje. Não. O crente não pode ter mais abençoador do que isso. Não pode ter mais nada mais abençoador do que o ensinamento de Jesus Cristo. E quantas vezes a gente vem para a igreja e a gente vê isso no mundo, porque isso é ensinado e pregado. E muitos vão para a igreja, cristão comum. O cristão comum vai atrás de brinquedo. É o crente, é o menino na fé. Ele não cresce, não se desenvolve. Nunca vai se tornar um discípulo. Nunca. E muitos vão atrás de Jesus Cristo, não para ser discípulo, mas querendo o milagre, querendo o pão e o peixe. Até porque Jesus, ele mostra para mim, para você, em João no capítulo 6, uma grande igreja indo embora, porque Jesus Cristo disse assim, olha, vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. E eles ficaram escandalizados com aquilo. É normal o pecador ficar escandalizado com a mensagem da cruz. É normal. Para o verdadeiro discípulo, é o poder de Deus. Para aquele que é um cristão comum, é loucura. Não somente para quem está lá fora, mas para o cristão comum também é loucura, porque ele não entende. E Jesus Cristo, depois de ter alimentado uma grande multidão, essa multidão procura Jesus e encontra ele novamente, e Jesus vem com uma mensagem totalmente diferente da outra. E quantos continuam dentro da igreja buscando o pão e o peixe? E quando não tem, vão embora. Uma grande multidão foi embora. E quem ficou ali? Somente aqueles discípulos que Jesus conquistou lá no começo. Aqueles discípulos que agora Jesus está dizendo aqui novamente. Os discípulos que ensinaram todas as doutrinas de Jesus para a igreja primitiva. Quem que permaneceu neste momento que Jesus deu uma palavra firme? Não tinha pão, não tinha peixe, mas o pão vivo que desceu do céu estava ali, dizendo, vocês têm que comer da minha carne e beber da minha vida, senão não tem vida em você, e beber do meu sangue, senão não tem vida em vocês. Os discípulos verdadeiros, quando Jesus disse para eles, olha, se vocês quiserem ir, pode ir também, pode seguir a multidão. Olha, eles estão indo embora, aproveita o barquinho deles e vão junto. Não, Pedrão, um dia que chegou para Jesus e disse, olha, compadeça de ti mesmo, mestre, que tal mal não te aconteça. Jesus repreende ele dizendo, arreda-te de aqui, Satanás. Este mesmo Pedrão olhou para Jesus e disse, não, mestre, pois somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Somente os verdadeiros discípulos conseguem entender dessa palavra e conseguem desfrutar dessa palavra eterna, que não vai passar. O teu dinheiro, o ouro, a prata, a tua roupa, a vaidade, tudo o que você acha que tem valor nessa terra, vai passar, mas a palavra de Deus não. E o verdadeiro discípulo entende isso. Então ele entende de que toda palavra que procede da boca de Deus é o que ele tem que se alimentar. Eu me alimento quando eu sento, eu como e pratico, eu sou nutrido. Então, irmãos, eu te convido a morrer. O convite de Jesus para o crente, para o homem, para aquele que quer ser o discípulo, é um convite de morte. Mas pastor, eu não entendo isso, porque eu quero viver. Não, mas ele convida eu e você para morrermos para este mundo, para o pecado, para vivermos uma vida crucificada, porque senão o velho homem nunca vai morrer. Ele vai ficar sofrendo ali. Sabe, o velho homem que de vez em quando, ele não tenta ressuscitar porque ele não morreu ainda, mas ele tenta sair da cruz. Ele consegue fazer aquilo que ele fazia no passado, porque ele não deixou, ele não conseguiu ainda morrer. E sabe aquele que já morreu, de vez em quando quer ressuscitar? O pecado. Muitas vezes querendo voltar para o Egito, voltar para o mundo e para as trevas. Irmãos, isso não pode acontecer. No nome de Jesus.
E eu penso que de vez em quando Deus vai permitir alguma situação na minha vida e na tua vida, para usar como os romanos foram utilizados naquele dia, para pregar eu e você na cruz. Sabe, irmãos? Para crucificar eu e você. Algumas situações no lugar dos soldados romanos, para prender eu e você, para mostrar para mim, para você aqui que você tem que ficar. E tudo isso por conta de uma permissão de Jesus Cristo. Pastor, não é este evangelho que eu tenho, mas é este evangelho que salva. Pastor, não é este evangelho que eu quero. Não é este evangelho que eu desejo para minha casa, para minha família. Não é isso que eu quero para meus filhos. Mas é este evangelho que salva. E o apóstolo Paulo, ele diz para a igreja de Gálatas, se alguém, se eles mesmos, ou se um anjo descer do céu e apresentar qualquer outro evangelho, considere maldição. Não serve, não presta, não dá vida. Não presta porque não leva para o céu. Então por que eu vou querer um outro evangelho para ser discípulo dele, para aprender com ele, viver ele? Não, só tem um evangelho. E este evangelho exige de mim e de você renúncia, morte. É o que Jesus Cristo está dizendo aqui, é o que ele está ensinando. Quanto mais resistência ele encontrar em mim e você, pior será. No versículo 33, assim portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Aí você pode dizer, pastor, eu não quero ser discípulo de Jesus. Ok, eu não vou forçá-lo, até porque este é um trabalho do Espírito Santo. O que eu preciso é pregar para você. O que eu preciso, irmão, é dizer para você aquilo que está escrito aqui, o ensinamento de Jesus Cristo. Eu não sei se você quer ser um aprendiz de Cristo. O que eu sei é que aquilo que muito tem ensinado por aí não é ser discípulo de Jesus. E se você não é, eu exorto você e eu imploro a você para que você passe a ser, para que você desfrute do prazer de morrer todos os dias por amor a Jesus. Você não precisa se mostrar para este mundo. Você não precisa correr atrás das coisas deste mundo. Pastor, o senhor fala muito a respeito disso, eu vou continuar falando porque eu quero livrar você desse. Eu quero livrar você desse mundo, dessa vida, para que você possa viver com Deus por toda a eternidade e desfrutar da vida que Ele tem para você. Pastor, mas o senhor é muito cruel. Não, tem que ter muito amor para dizer isso para você. Tem que ter muito amor. Até porque eu corro o risco de perder você. Eu corro o risco de no próximo domingo ter mais cadeiras vazias neste lugar. Eu sei de que as cadeiras vazias, elas permanecem exatamente por conta da mensagem que é pregada aqui. E eu não tenho pressa em completá-las. Nem eu, nem minha esposa, nem o Danilo, nem a Sabrina. Nós não temos pressa. Assim como Jesus Cristo também não tem. Por isso que o Evangelho precisa ser pregado. Agora, se você deseja ser um discípulo de Jesus Cristo, entenda de que você tem que renunciar tudo aquilo que você mais estima. Jesus está dizendo, olha, pega de 10 coisas que você gosta muito nessa terra e separa 9. Pega 9 para você e somente uma você renuncia. Não é isso. Olha, vamos negociar, vamos fazer um cálculo rápido aqui, muito bom para você sair daqui feliz. Vamos, então, haviam milhares de pessoas ouvindo Jesus pregar e falar a respeito disso. Muitas pessoas estavam ali. Jesus estava preocupado se perderiam aquelas pessoas? Não. Ele continuou dizendo. E Jesus, ele poderia dizer, olha, é o seguinte, então vamos aqui, já que para você renunciar a tudo é muito difícil, então, metade. De 10 coisas que você gosta muito, renuncia só 5. Coloca num papelzinho, né? A igreja de hoje gosta de um papelzinho, né? A igreja de hoje gosta de um bilhetinho. Vou anotar aqui o que eu tenho de meta para este ano, que eu quero conquistar de bênção. Eu gostaria que você colocasse no papel aquilo que você tem que renunciar para ser discípulo de Jesus Cristo. E ore diante disso. Porque você foi ensinado, a igreja foi ensinada a colocar no papel, no começo do ano, o que ela almeja, o que ela deseja para aquele ano. E muitos aqui praticaram isso, eu também já pratiquei. Mas agora eu quero convocar você e encorajar você a anotar, pegar um papel e anotar, Deus, eu quero renunciar à fofoca. Eu quero renunciar à cobiça. Eu quero renunciar à pornografia. Jesus, eu quero renunciar à sensualidade, porque eu gosto mesmo. Eu coloco uma roupa porque eu quero ficar bonito e bonita para chamar a atenção. Jesus, eu não quero chamar a atenção de ninguém. Jesus, eu não quero que ninguém cometa pecado por conta do meu pecado.
Coloca, Jesus, eu quero renunciar, sim, essa vida prazerosa que eu tenho e que para mim gera muito mais prazer do que estar na tua casa. Eu quero ver se você tem coragem para anotar isso. E se você, de repente, pastor, não, metade é muito pouco. Não, eu quero ser um discípulo radical. Então anote, de 10, 10. Anota aquilo que você realmente ama muito, que impede você ser um verdadeiro discípulo. E diga, Jesus, arranca isso do meu coração. Eu já disse para a igreja, eu já falei e continuo dizendo. Eu comentei com a família do Evanilson essa semana. Eu era um corintiano roxo, muito roxo. Muito. Um corintiano que sofria quando ele perdia. E eu vinha triste para a igreja, há muitos anos atrás. E aí quando ele ganhava, eu ficava alegre, e aí então eu vinha feliz para a igreja. Até um dia Jesus Cristo olhar para mim e dizer, você não tem vergonha? Você está amando muito mais esse time, que tem trabalho de feitiçaria lá dentro, de macumbaria. Você sabia que o Corinthians, quando ganhou um título, tem muito mais trabalho de feiticeiro do que de crente? E eu também não acredito Jesus Cristo entrando no campo para ajudar o outro a fazer o gol. Não acredito nisso. Jesus Cristo tem coisas muito mais importantes para fazer. Ele não vai ajudar o outro a fazer um gol para salvar a vida do outro. Não acredito nisso, irmãos. Um sangue derramado na cruz. Agora imagina eu orando, Deus, arranca o Corinthians do meu coração. Irmãos, se você perguntar, esse dia eu fiquei sabendo quem era o técnico do Corinthians, porque eu perguntei para meu filho. Eu não sei qual é a pontuação do Corinthians no campeonato. Aliás, eu não sei qual é o campeonato que ele está disputando. Para quem era louco pelo Corinthians, o Joel lembra. O Joel e o Lim. A bandeira grande, né? O Joel em 1995, que eu fabriquei, que no outro dia, depois do meu time ter se consagrado campeão da Copa do Brasil, o primeiro título, aquela loucura, e eu fui sozinho para aquele lago. Eu não era cristão ainda, amém, irmãos? Deus estava começando um trabalho na minha vida, ok? Uma bandeira enorme, que no outro dia tinha uma bandeira tão grande do Corinthians lá que estava atrapalhando o trânsito. Eu me gabei disso. Eu me alegrei por conta disso. Olha só que bobagem. Olha só que bobeira. Aí depois, em uma outra ocasião, eu fui levar o Linho e o Joel embora. Esse monte de irmão que o Joel tem. Coloquei atrás de uma saveirinha que eu tinha. E a bandeira. A gente foi comemorar um outro título, né? Acho que foi do campeão 98. É isso mesmo. Assistimos juntos lá, na tapeçaria. Agora vamos todo mundo embora. Sobem aí. E aí, pega a bandeira, pega a bandeira. E aí então, quando foi chegando perto da casa do Joel, eu fui virar a esquina, a bandeira entrou embaixo das rodas. Rasgou toda a minha bandeira que eu havia feito com tanto carinho. Imagina aquele gavião voando, aquele gavião vencedor, lindo. E eu gostava de mostrar aquilo, irmãos. E eu fui orando, Deus, arranca o Corinthians do meu coração. Nada pode estar na tua frente. No nome de Jesus, irmãos. Sabe, você quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Então pega tudo aquilo que você mais estima. Tudo. E fala, Jesus, está aqui. Faça uma lista e coloque o teu joelho no chão. Eu quero ver você fazendo jejum para isso, irmão. Você já fez jejum para isso? Deus, eu amo muito isso. Tira isso de mim. Deus, eu amo demais isso. Deus, eu amo demais aquela moça. Tira ela de mim. Porque eu não sei se ela vem do Senhor para a minha vida. Você já jejuou? Você já fez campanha para isso? Não? Então faça. Sabe por quê, irmãos? Isso vai levar você para o céu. Imagina você chegando lá no céu e você sendo bem recebido pelo Cordeiro de Deus, você participando daquele banquete maravilhoso, e aí você dizendo para Deus, Deus, eu não inventei desculpa alguma, eu não coloquei as juntas de bois na frente do Senhor, eu não coloquei a terra que eu comprei, a casa que eu comprei, tantas outras coisas que eu conquistei na frente do Senhor. Deus, eu até casei, minha esposa, ela foi uma esposa jóia, eu sei que veio do Senhor, mas eu não coloquei ela na frente do Senhor. Deus, eu tive filhos, eu tive irmãos, o Senhor me deu pai e mãe, mas só que eu consegui amar o Senhor muito mais do que eles. Deus, o Senhor me deu uma vida lá na terra, eu poderia ter uma vida muito prazerosa, eu amava a minha vida, mas depois que eu conheci o Senhor, eu renunciei tudo e passei a amar muito mais o Senhor, porque eu entendi de que eu tenho que ser um discípulo do Senhor, e eu precisei ser, e eu fui. Imagina você recebendo uma recompensa, uma coroa da justiça que está guardada e preparada. Não é para qualquer um. Cristão comum não entra no céu.
Entenda isso, irmãos. Cristão comum não entra no céu. Eu fico bravo mesmo e corrijo quando nessa época de festa junina, o pai e a mãe levam os filhos e decoram o filho, né? Coloca barba no filho. Irmãos, isso faz parte do passado. Coloca uma roupa xadrez, toda rasgada e remendada, e leva o filho para dançar. Como que é? O arraial da curva torta, a esquadrilha. Não é esquadrilha, não. Não é esquadrilha, não. A quadrilha. Irmãos, isso faz parte do passado. Não posso ensinar isso para os meus filhos. Mas o amiguinho faz. E a dificuldade que a gente tem aqui, sabe o que é, irmãos? Uma mãe. Aliás, essa semana uma mãe mandou a filha pequena para conversar com o professor lá no meu trabalho. Por quê? Porque o amiguinho, todos vão participar. E ela também queria. A mãe. E o pai. Não, mas agora está errado. Agora não pode. E então conduziram esta menina, esta criança pequena, para o professor. E aí então o professor pegou e conversou com essa criança, orientou essa criança. O ser humano é condicionado, é ensinado, irmãos. Já está aprendendo a ser discípulo. Foi lá, não reclamou, ouviu, ficou quietinho, ouviu tudo o que foi falado. Pronto, apacentou a alma da criança. Aí tem uma outra criança com uma certa dificuldade. Por quê? O pai, não pode, porque nós pertencemos a Cristo. Não, mas podemos, porque o menininho que estuda comigo é filho de outro pastor de outra igreja, ele vai participar. Olha a dificuldade que nós temos, irmãos. Agora aproveita para ensinar o teu filho. Olha, se o pai dele não ensina ele a morrer, eu vou ensinar você. É ruim falar de morrer, né, irmãos? É ruim, não é? Mas sabe que por conta de alguém ter morrido lá atrás, por mim e por você, você recebeu a salvação. Então morrer é maravilhoso. E aí você precisa ensinar o teu filho desde pequeno, no nome de Jesus Cristo. E aí para você ensinar ele, você tem que ir morrendo aos poucos. Aliás, não morre aos poucos não, morre de uma vez. Morre de uma vez, mostra para o teu filho como que é carregar a cruz. Mostra para o teu filho como que é morrer por amor a Jesus Cristo. Seja um exemplo dentro da tua casa. Você só vai ter um discípulo verdadeiro. Por isso que a palavra de Deus fala, ensina o teu filho no caminho. No caminho. É olhando você, fazendo, ele vai aprender. E o dia que ele se tornar um homem velho, nós vamos precisar dos teus filhos agora, são crianças, velhos lá na frente, sendo discípulos verdadeiros de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Para não deixar a chama apagar. Para não deixar a chama apagar. Eu disse para uma mãe semana passada, será que você é capaz de, lá na frente, a igreja sendo perseguida, e alguém prendendo a tua filha, você vai suportar ela sendo presa por amor a Jesus Cristo? Será que você vai ser capaz, irmão? Eu não sei se o meu filho Mateus e a Natália vão ser capazes de lá na frente, quando a Vitória, a Melina tiverem com 20, 25, 30 anos, eu não sei, talvez antes disso, eu não sei se eles vão suportar olhar e ver a Melina e a Vitória. Mas estou falando de tesouro meu. Minhas netas, eu amo. Será que eu vou suportar ver as duas sendo presas por amor a Jesus? Pastor, você não é muito cruel. Não, mas estou falando a verdade. Estou falando a verdade. Para eu suportar, eu tenho que ser um verdadeiro discípulo. Para elas suportarem, eu tenho que ensiná-las a serem verdadeiros discípulos. Para você suportar, você tem que ser um verdadeiro discípulo. Para eles suportarem, você tem que ser um bom discipulador e ensinar eles. Porque eles são aprendizes. Agora, como que eles vão suportar se você deixar de fazer tudo que eles querem? A mãe que não corrige o filho, e o pai que não corrige o filho, Salomão fala a respeito disso. Está encaminhando o seu filho para o inferno. É melhor o seu filho morrer aqui por amor a Jesus Cristo, ou depois morrer e ficar por toda uma eternidade longe de Cristo? É questão de escolha, irmãos. Agora você precisa entender de que ser discípulo de Jesus Cristo não basta dizer que é. Existe um preço muito alto. E Jesus, Ele mostra a conta para mim e para você aqui. E Ele leva eu e você realmente a fazermos um cálculo. Aí eu te pergunto, será que vale a pena? Temos dois destinos. O céu e o inferno. Para onde você quer ir? Provavelmente todos vão dizer, eu quero ir para o céu. Para ir para lá, você precisa ser um discípulo de Jesus Cristo. Faça o cálculo. E renuncie tudo aquilo que você ama. E seja um discípulo radical e verdadeiro. E ensine os teus filhos também. Em nome de Jesus. Amém? Depois de falar de tanta morte, de tanta renúncia, agora eu quero orar por você. Se coloque de pé. Vamos orar.
Depois eu vou lá pro portão, vou te abraçar, vou te beijar, vou te cumprimentar, vou dizer que eu te amo, entendeu? Só para você não sair daqui tão ferido comigo, tão bravo comigo. Ô Rafa, aquele segundo louvor tem um refrão, como que é? O refrão, só o refrão daquele segundo louvor que vocês cantaram. Pra você ver, vocês sabem que eu canto, né? Eu não... Não, esse nós cantamos outro dia, o que cantamos hoje. Não há nada melhor e depois tem um refrão ali. Ou aquela... Nós cantamos hoje? Sim. Cantamos hoje? Sim. É mesmo? Eu que eu estava no sermão, eu estava em outra dimensão, só aqui. Ok? Amém. Isso, é isso daí mesmo. Pronto. Não, é isso daí mesmo. Não. Amém. É porque, irmãos, para eu pregar a mensagem para vocês, eu fico meio que, né? Feche seus olhos. Eu queria que você falasse com Deus agora. Faça uma lista agora. O que você precisa realmente renunciar? Quando Ele convidou você